Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Hoje nós vamos falar sobre o Estado. Vamos falar sobre as teorias clássicas a seu respeito. Então pessoal, hoje para iniciar as nossas aulas sobre o Estado, nós vamos falar sobre as teorias clássicas a seu respeito. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o Thomas Hobbes, que foi um dos grandes pensadores aí a respeito da questão do Estado. Então ele vai entrar numa classificação que nós chamamos de contratualistas, né? Porque foi um dos pensadores que se preocupou com a questão do contrato social. Então, o Thomas Hobbes, pessoal, ele vai teorizar sobre o Estado. Na visão dele, pessoal, o Estado é algo necessário. Pessoal, para o Hobbes, os homens abandonados ao seu estado de natureza vão se destruir. Segundo ele, para que a sociedade possa viver em harmonia, é preciso o Estado. Então ele é uma força maior que garante ali a convivência pacífica entre os seres. Então na visão do Thomas Hobbes, a questão é combater o estado de natureza, que seria aquilo que levaria os homens aí deixados em liberdade à violência. Tá? Então para ele é necessário o Estado. Por isso que na visão do Hobbes, o Estado vai aparecer como o Leviatã, né, que seria uma criatura marinha enorme, mas que protegeria todas as outras criaturas do mar. Então, esta aí é a analogia que se faz em relação ao Estado. O Estado é uma organização enorme que protege os homens aí no seu convívio, então, para que ele seja pacífico. Então, Hobbes, isso aqui vai servir de justificativa para a existência de uma monarquia com um Estado forte. Em consequência, como ele está escrevendo aí na época do absolutismo, a ideia dele vai acabar servindo aí de justificativa para o poder absoluto. O pensador aqui que nós precisamos entender é o John Locke, que vai ser conhecido como o pai do liberalismo político. John Locke já tem uma visão um pouco diferente da que tinha o Hobbes em relação à questão do Estado, porque para o John Locke o Estado existe porque os homens escolheram, né? Então os homens decidiram ter o Estado, para que eles pudessem ter uma organização melhor da sua sociedade. Então se para o Hobbes a questão do Estado era necessária, porque os homens deixados na questão do estado de natureza seriam destrutivos, para o Locke já é diferente. Eles precisam do Estado para se organizarem melhor. Então os homens escolheram. Então por isso que o John Locke ele vai fundamentar a ideia do indivíduo, né? Porque o indivíduo tem a vontade de iniciar as coisas, iniciar aí a vida política. Na visão do John Locke, o Estado garante que os sujeitos tenham usufruto dos direitos naturais, que seriam a vida, a liberdade e a propriedade privada. Direitos naturais que lá na frente vão acabar ganhando o nome de direitos civis, né? Vão ser o início dos direitos civis. Então o John Locke, pessoal, é o pai do liberalismo por isso, principalmente porque ele fundamenta a ideia do indivíduo, porque na época já aparece essa ideia de indivíduo, porque antes não existia, antes não havia essa ideia de que alguém é alguém porque não pode ser dividido, ou seja, é o indivíduo, né, aquele que não pode ser dividido. Então John Locke já é dessa época. Por fim, pessoal, temos o Jean-Jacques Rousseau, que vai escrever aí no século XVIII, que vai ser o nosso terceiro pensador aí a respeito da questão do Estado. Então do Rousseau, o homem é bom por natureza. Isso é diferente do Hobbes, que já tinha uma visão mais pessimista a respeito do homem no estado de natureza. Então para o Rousseau, pessoal, aqui existe uma ideia de decadência. Então, à medida que os homens vão se inserindo na sociedade, vão se inserindo nas instituições e principalmente têm contato com a propriedade privada, eles vão entrando em decadência. Então, é uma corrupção que vai tomando conta da sociedade. Então, segundo Rousseau, o homem é bom no estado de natureza, mas vai se corrompendo. Para que isso não avance muito, para que essa corrupção não avance muito e para que os homens possam ali ter uma vida melhor, é necessário um contrato social. E o contrato social ele vai ser aquilo que vai fundamentar até mesmo a ideia do Estado. Mas, pessoal, diferentemente aí do Hobbes e do Locke, o Rousseau vai deixar mais enfático o caráter da necessidade da soberania do povo perante o Estado. O Estado é importante como organização política, ele é o que fundamenta a própria existência do governo, mas o Estado só pode existir de uma forma que beneficie a organização dos homens se este Estado for submetido à soberania do povo. Então a soberania do povo é mais importante do que o Estado.
né? O Estado ele tem que servir essa soberania do povo. Então, esta vai ser a ideia aí para o Rousseau. A ideia dele de combater aí a corrupção por meio da propriedade privada, a corrupção que vem da propriedade privada, vai fazer com que o seu pensamento influencie, por exemplo, o socialismo no século XIX. Antes mesmo do século XIX, já no século XVIII, durante a Revolução Francesa, houve a conspiração dos iguais, que também foi inspirada no pensamento do Rousseau. Então, o Rousseau ele vai ter essa influência aí, tanto no pensamento para a democracia, né, porque fala da soberania do povo, também vai ter essa influência aí para o socialismo no século XIX. Só essa foi uma introdução a respeito da questão do Estado. Nós vamos continuar a abordar essa questão nas próximas aulas. Então, por enquanto é isso. Até a próxima.